As pessoas, elas têm uma tendência muito grande a preferirem estar erradas por conta própria do que certas por conta dos outros. Porque as pessoas, elas não se conectam com nomes ou com marcas, elas se conectam com pessoas. Isso é muito E aí verdade, e né? você pega a pessoa no momento ali da emoção, né? Que é aquele que eu passei por cima com um carro blindado de 2,5 toneladas. Fazer relógio é fácil. O difícil é construir marca. Gente, segundo episódio, Backstage Pass, muito feliz. Hoje a gente está recebendo um cara fantástico, um brother, um amigo. Flávio, ele passou pela Waze, pela Kings League Brasil, por uma porção de empresas de tecnologia gigantescas. Ele traz uma ótica muito especial para o nosso episódio aqui hoje, que é a ótica não da produção em si, mas é a ótica de olhar os eventos a partir do ponto de vista de negócios. E hoje, uma das principais atuações do Flávio, imagino que tenha nascido como um hobby, eu vou perguntar como que isso aconteceu na vida dele aqui, que ele é um dos maiores influenciadores de relógio do Brasil hoje, e com um detalhe especial, cara, ele não vai te falar para comprar um Patek Philippe que você vai ter que penhorar na sua casa. Ele vai te falar o que que é legal desse universo. Flavião, Valeu, obrigado por ter Adriano. vindo, meu Pô, irmão. obrigado pelo convite e pela mega apresentação, né? Pô, que isso, cara. Que já falar mais meia hora de você aqui, cara. Nada, Pô, nada, pô. muito, muito legal. Meu, esse projeto aqui, Flávio, ele é muito especial pra gente aqui na Movement. Ele é uma vontade de começar a falar para as pessoas o quão legal é o universo que a gente vive, Uhum. quanto que essa jornada de trabalhar com eventos na indústria, ela vai levando a gente para muitos caminhos, conhecendo muitas pessoas legais. Sim. Por isso que eu fiz muita questão nesses primeiros episódios de trazer algumas pessoas também que não estão ali na linha de frente da Sim. produção, né? Embora eu sei que você já tenha passado por esse Foi. processo também, cara. Mas eu sei que você, inclusive quando a gente se conheceu, né, você estava ali liderando o comercial da Kings League Isso. Brasil brilhantemente. E aí a gente se aproximou mais ainda por um canal Amor aos Esportes, a aventura e esse Foi. universo da Relógio, relojaria. bike. Relógio, bike. Minha esposa falou esses dias, ela falou, cara, você tem que arrumar uns hobbies menos custosos, assim, O cara. grande problema é justamente esse. Para todo hobby, você pode ter um poço sem fundo. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas carta de Pokémon. Nossa, cara, isso é uma loucura, né, Cara, e cara? quem diria? Antigamente eram cartas acessíveis, hoje você tem carta de 150 mil É, reais, é. de 500 mil reais, de 1 milhão. Cara, Carta. eu fico pensando que o meu irmão, ele é mais novo do que eu, ele chegou a ser um desses colecionadores, era criancinha. Eu fico pensando quantas coisas ele não jogou fora, assim, tipo, esse aqui hoje custa 150 mil, esse aqui hoje custa mais 90, Com certeza, né, com cara, certeza. é uma doideira. É. E Flávio, conta um pouquinho, cara, tem uma pergunta, assim, que eu sempre gosto de fazer, que é meio que a primeira pergunta, que depois de um tempo na vida profissional, né, muita gente me pergunta isso, assim, cara, como que você, arquiteto, foi parar num dos eventos e tal, não sei o quê. E aí a gente começa a descrever uma carreira que ela não é linear, né? E Hum. aí como que você ali naquele momento, né, enquanto profissional do universo da tecnologia e tudo mais, como que você migrou para duas coisas, cara, que são muito distintas também, né? Uma que é ali, falando da nossa indústria aqui de eventos, que é no comercial de uma grande franquia como a Kings Uhum. League, ou também atuando em outros eventos, como você também é uma pessoa que está nesse comercial, e também nesse universo da relojoaria, assim, cara. Como que isso tudo se encaixou e como que começou na sua vida? Uhum. É, é muito interessante porque a gente tem essa percepção de que as coisas na vida às vezes vão ser lineares e que a gente vai planejar e vai ser aquele caminho, né? É, Então, se eu voltasse 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu não imaginaria metade do caminho que a minha vida tomou para muitas coisas. Isso, por um lado, é muito legal, ao mesmo tempo, é muito desafiador, é muito legal. Até porque eu vim de uma carreira, eu comecei uma carreira que foi muito. Eu comecei em telecom, na verdade. caramba. Trabalhei na falecida Vesper, né, que foi comprada pela Embratel. Aí eu fui migrando pouco a pouco para tecnologia. Aí fui para tecnologia, depois fui para vendas, passei pelo Waze, passei por algumas outras empresas de tecnologia muito específicas. Só que aí conhecia já bastante gente no mercado, há muito tempo no mercado. Chega uma hora que às vezes dá aquela saturada, sabe? Você fala, queria mudar um pouco de ar, queria fazer uma coisa diferente. Do corporativo puro, É, assim, ele cansa, né, cansa, às cara? vezes cansa, a mesma coisa de sempre, as mesmas picuinhas, É. né, as mesmas desculpas, os mesmos processos. E aí eu tive o convite de um conhecido que estava trabalhando na Kings e falou: a gente vai abrir uma operação no Brasil, você não quer tocar toda a parte de negócios? E eu, cara, e foi engraçado, porque eu sou um cara que não gosta de futebol.
Somos dois, cara. É, Trabalho com evento esportivo há 15 anos, assim, cara. exato. Ah, eu falo, pô, deixa quem gosta de futebol, gosta de futebol, gosta de todos os outros esportes, tem vários outros, né? Ciclismo, Sim, né, por exemplo, natação, corrida, musculação. E foi engraçado, porque ao mesmo tempo isso foi bom, porque a Kings ela não é futebol da forma tradicional como a gente conhece, era uma coisa muito disruptiva. sim. E ao mesmo tempo era um entretenimento, um show. E isso foi muito legal, porque eu às vezes não tinha saco para assistir um jogo de futebol inteiro, mas eu conseguia ficar 3, 4 horas assistindo as partidas da Kings, dinamismo e tudo mais. Uhum. E profissionalmente foi uma mudança, e tanto porque eu saí de uma coisa muito específica, muito do tech, para ir para uma coisa que é o mercado de patrocínios, Sim, que é um mercado que envolve cifras bem diferentes, muito maiores, uma coisa que ao mesmo tempo nem sempre é tão tangível, né? Porque eu vim de um mercado onde se fala muito em performance, né? Para uhum. mídia, para publicidade, e tudo mais, então tudo é mensurável. Tudo é exigido aquele retorno no controle, no centavo ali de cada investimento. Sim. E de repente você vai para o mercado onde a pessoa fala, pô, sei lá, pagando 1,5 milhão de euros aqui para 3 meses de patrocínio nesse projeto. Tá, e qual o retorno? Você, obviamente, fornece alguns insights, algumas informações, mas é diferente, É, né? É diferente. Como é. que eu mensuro o retorno que isso vai gerar, por exemplo, numa arena com 40 mil pessoas no domingo à noite, numa final de campeonato, por Uhum. exemplo? Então, assim, é mais intangível, mas tem também muita questão do posicionamento. Então, foi uma experiência bem interessante. Esse é um tema muito legal que você falou, cara. Muito interessante, porque essa acho que é a principal dor de, cara, acho que 99% dos departamentos comerciais da indústria de evento. Ao mesmo tempo que a gente pensa, cara, como que você mensura isso, né? Ah, se eu colocar R$ 1 de marketing aqui, o que que sai do outro lado? Mas se eu coloco 1 milhão, o que que acontece do outro lado? Ah, muda o ponteiro, aumenta isso, aumenta aquilo, gera mais venda, mas ao mesmo tempo, gera mais branding, mais brand awareness. Eu vi um cara falando genial esses dias, cara, o departamento de branding é o que tem o pior branding, né? Porque ninguém, cara, começa a acabar o dinheiro, o nego já corta o dinheiro do branding, assim, não corta de outra coisa. Exatamente, exatamente. E aí eu sinto muito essa dificuldade das pessoas olharem, das marcas olharem e falarem, cara, isso aqui é essa construção de experiência, né? Essa construção de você viver um pouquinho aquilo ali que vai além de você só ficar vendo a marca. Exatamente. Como que você encontrava isso ali, assim, cara? Porque as cifras na Kings eram altas, né? Eram Eram altas, eram difíceis de ser altas. batidas ali. É que geralmente, e isso a gente acaba aprendendo em performance, dentro dos funis de conversão que você tem para os negócios, você não sustenta o funil só com conversão de performance. Porque Uhum, senão, se você tirar a mão de performance, aí também para de gerar ali venda, gerar receita, né, gerar lead. Então, você tem que ter, obviamente, a performance, mas você tem que ter um branding também, você tem que ter uma coisa mais tiro de canhão para massivo e tal. E você tem que ter a linha do meio ali, né? Porque é o que a gente brinca que é o brand performance, né? Que você tem alguns dados para poder mensurar ali, não tão preciso quanto você tem ali na ponta do funil. Mas todos esses 3 pontos, eles são muito importantes para você poder ter o crescimento da sua marca em termos de visibilidade, de retorno e tudo mais, uhum, que é o que eles chamam até de atribuição multiponto, né? Porque às vezes, mesmo na performance, se você vê uma campanha no seu celular, nem sempre você vai converter ali naquele momento. Mas às vezes você vê no celular, depois você viu na televisão, você viu no outro local, você viu de novo no celular e fala, peraí, realmente eu precisava comprar isso aqui, aproveitar, entra e faz a compra. Quer sim. dizer que só aquele clique que valeu para sua conversão, só que aí que tá, existe obviamente essa grande dificuldade de mensurar todo o restante. Entendeu? Então tem algumas metodologias, algumas ferramentas que são utilizadas para isso, para reduzir um pouquinho esse gap. Essa é uma aula, né? Essa é uma aula muito interessante cara, não é só aquele last mile, só aquele último clique que vai Exato. essa conversão, né, cara? Exatamente, É uma exatamente. construção que é muito mais complexa e cada vez mais complexa, né, cara? É, E tem muito mais exatamente. informação, tem muito mais opção É. na mesa, tem muito mais coisa. E os times que têm uma integração bem feita entre a equipe de performance e a equipe de branding tendem a crescer muito mais que quando são times totalmente separados, cada um atirando para um lado. Você via, quando você estava no mercado corporativo, isso eu acho que é muito legal também dessa sua visão. No mundo corporativo, você via uma sofisticação maior desse perfil de conversão, de falar de branding, de falar de funil, de trabalhar tudo isso? Ou você via uma sofisticação, uma complexidade maior na indústria de eventos, cara? Cara, para a parte de mensuração de performance, Ah, de tudo, mensuração tudo. de performance, de investimento no marketing de Sim. experiência. Geralmente o que eu vi era que tinha uma desconexão grande entre essas áreas, né? Então, Hum, e isso por si só o que acontece?
quando tem algum momento de retração na empresa ali, ou no mercado, no segmento, acontece justamente o que você falou. Aonde que eles cortam primeiro? É. Marketing. Performance, performance não, branding, principalmente Uhum. branding. E mantém a performance, porque a performance consegue se justificar ali, ó, tô Sim, investindo, tá retornando, então tá tudo certo. É o primeiro ponto, né? Então para mim tem um pouco disso, né? Quando a gente vai para o mercado de eventos, como por exemplo, pegando o caso da Kings, por exemplo, tem como você tangibilizar um pouquinho mais, porque lá a gente, específico do caso da Kings, como tem uma parte digital do processo, que é a questão da transmissão e tudo mais, uhum, a gente conseguia preparar insights, a gente fazia inclusive esse trabalho de preparar esses insights para o cliente, para educar e ajudar ele como transmitir essa mensagem internamente. sim, Porque ajuda ele a vender melhor do que eu só jogar alguns números na mesa e tudo mais. Eu preparava todo um material explicando quão bom foi aquele retorno em termos de branding, do nome dele ali, quantas vezes, por quanto tempo apareceu a marca dele também. Então, a gente tentava trazer insights para quê? Para você conseguir justificar que tem um retorno por trás daquele sim. investimento, né? Isso é interessante, cara. Preparar o material para que o seu cliente possa defender internamente o que você está ofertando para ele, né, Porque senão ele cara? não defende, ele não renova e quem se dá mal sou eu também, né? Exatamente, cara, totalmente, totalmente. É. Isso é super difícil, né? A gente estava conversando muito internamente na Movement, assim, sobre, cara, o que que é uma venda qualificada? Que é, de fato, você ter carinho, ter cuidado com o que você está vendendo, confiar no produto que você Uhum. vende, ter muita segurança no que você está ofertando ali, mas, ao mesmo tempo, cara, quem está do lado de cá do balcão, você sabe muito o valor daquilo, e essa mensagem, às vezes, vai se diluindo até chegar no decisor, né, cara? Dilui, dilui. E dilui muito, Muito, né? muito. Por isso que, assim, inclusive, o ideal é você ter outras pessoas, tentar atingir todas as camadas, Uhum. né, até chegar ao ponto de decisão, né? Mas tem que trabalhar todas, porque às vezes o pessoal fala, vamos trabalhar mais camada de entrada e tal, porque é quem está no dia a dia. Aí, às vezes, a mensagem dilui quando passa até lá. Ou se você vai pelo caminho oposto, vai pela camada de cima, vira top-down para a camada de baixo, o E pessoal vai não, fazer não com é má legal. vontade, entendeu? Uhum. Então, e vai fazer de tudo para que não dê certo aquilo, né? Sim. Porque no final é engraçado, tem um conceito sobre as pessoas que é muito interessante, e isso aplica muito, principalmente quando você, na parte de inteligência emocional, no processo de vendas, que é a forma como você sugere e mostra as coisas, porque as pessoas, elas têm uma tendência muito grande a preferirem estar erradas por conta própria do que certas por conta dos outros, Nossa, que entendeu? incrível, eu não sabia disso. Então Faz tem, total tem, tem sentido. essa tendência, então as pessoas têm essa coisa de às vezes se fechar e preferir não fazer, mesmo sabendo que aquilo poderia ser bom, poderia funcionar e tudo mais, mas não vão tomar esse risco, né? E essa elucubração mais complexa que você falou, basicamente as pessoas preferem às vezes ser cabeça duras do Exatamente. que, do que ouvir o que que a mãe e o pai falou fazer, assim, né, Exatamente, cara? é isso. É isso, prefere ser cabeça dura do que arriscar algo novo, do que ouvir e às vezes tomar o risco de uma oportunidade, Pô, né? fantástico, cara, fantástico. Isso é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também eu tava vendo inclusive um podcast muito, muito bom sobre branding, Hum. cara, que é do Galileu, vou lembrar o primeiro nome dele, cara, que é o Branding Tudo, muito bom. E ele tava com o André Carvalhal lá, entrevistando, e tava falando um pouquinho sobre essa mudança que a gente está vendo agora, todo mundo falando sobre o marketing de experiência, como isso é algo que tem muito a ver com o tempo que a gente vive, né? O espírito do tempo hoje, que a gente está muito online, está muito isolado, está muito home office, tudo isso. E aí, como a cada momento que você tem de estar com os seus pares, as pessoas que têm interesses parecidos com os seus e marcas que estão dentro dessas comunidades e tal, como isso é o futuro do marketing e do branding, assim. E aí, nessa conversa, esse é um branding mais caro, né? É um brand mais Bem caro, mais caro. Você mas tem que. ajuda a fidelizar, ajuda a converter, até trazendo exemplo para a parte de produto, por exemplo. E aí falando um pouquinho, vai até de relógio. Por exemplo, eu Uhum. comprei uma pulseira do tipo Nato, né, aquela de tecido para um relógio meu. A loja que vende a pulseira, eles mandam uma caixa bonitinho, trabalhado, enrolado num papelzinho diferente, assim, a pulseira. Pode ser uma pulseira, às vezes de 60 a 70 reais, é um pouquinho a coisa mais cara, às vezes, do que você compra Mercado Livre e tudo mais, só que aí você tem um atendimento, uma qualidade de detalhe, Uhum. e além de tudo, eles ainda borrifam um perfumezinho na caixa da pulseira. Totalmente sensorial o Sensorial, na hora negócio que você ali, abre, você fala, cara. caraca, que cheiro bom isso aqui, entendeu? Então você já tem uma impressão É, positiva, né? é. E
E isso, principalmente na parte de produto, é muito importante a questão da experiência. Às vezes você compra um relógio de uma marca mais tradicional, por exemplo, e você paga, sei lá, às vezes 5, 6, 7 mil reais. O Uhum. relógio vem naquela caixinha de papelão simples, né? Aquela caixinha de papel, nem um papel, um papel cartão, assim, Sim. quase, hiper simples, sem nada. Você fala, e beleza. Às vezes você compra de uma marca, uma microbranding, que são aquelas marcas menores, independentes e tudo mais, e você recebe, por exemplo, teve um relógio de aventura que eu recebi esses dias, como ele tem esse conceito de aventura, ele vem dentro de um bag, e é muito legal, porque é um bagzinho, um case para você guardar acessórios de aventura, que ele Uhum. já vem com velcro para você encaixar o colar ali na sua mochila, ou no seu carro, Que ou no animal. seu pack de acessórios, e você pode seguir utilizando. Então é legal por quê? Porque é algo que é uma embalagem que acaba sendo útil, que é Sim, diferente, que te dá um efeito, uou, que legal isso aqui. E conversa muito com o contexto do produto também. Então sim. você sente, pô, esse produto é especial, é legal. Cara, isso é muito legal, né? Porque você especialmente nas microbrands, assim, é onde o cara ele tem um pouquinho mais de liberdade também de criação, de E ele precisa tudo. ter, Ele né? precisa, É, até para quem não sabe, né, o que que é, quando a gente fala, tem as marcas tradicionais e tem as microbrands. As microbrands são marcas independentes, criadas muitas vezes por entusiasta sozinho, duas, três pessoas, não tem equipes grandes, quantidades limitadas, distribuição limitada, venda direta para o consumidor, o que ajuda inclusive a cortar custos, né? Você Uhum. corta camadas ali do processo. E elas têm essa vantagem, né? Elas têm a desvantagem de que não tem o nome, né? Estão começando a crescer, estão começando a história delas. Só que elas têm a vantagem de que, para se diferenciar, elas tentam buscar coisas diferentes para te entregar, trabalhar com materiais diferentes, produtos diferentes, uma entrega diferente ali. Então você tem a chance de ter coisas muito legais a preços bem competitivos. Cara, eu tô tentando, a gente não embarque já pra começar a falar de relojaria, porque eu acho que isso aqui é uma conversa que vai muito longe, mas não tem como a gente fugir dessa conversa, que é uma coisa que nos une também, esse interesse, esse Sim. gosto, né, cara, e esse hobby de um certo modo, assim. E eu queria te perguntar como que isso começou na sua vida, cara? Cara, Quando foi a primeira vez que alguém te ofereceu: "Não, prova isso aqui, cara, você não vai viciar". Como que isso começou? eu viajava muito a trabalho e eu tenho, brinco que eu tenho toque para algumas coisas, né? E Uhum. uma delas é medo de perder voo. Então eu sou aquele cara que chega quase 5 horas antes no Puta, aeroporto. eu odeio correria de aeroporto, Eu cara. também odeio aquela correria de aeroporto, eu gosto Nossa. de chegar cedo. Aí chega cedo, você não tem muito o que fazer, você fica andando nas lojinhas e olhando as Sim. coisas. E para mim nunca ficava muito claro por que que às vezes tinha um relógio ali de US$ 150, um relógio de US$ 500, de repente um relógio de US$ 25.000. Uhum. Que faz a diferença? Por que aquele custa tanto a mais e por que que alguém paga tanto se você pode ver as horas no celular? Sim. Entendeu? É, e aí foi interessante porque há 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei o canal, dá quase 3 anos, eu comecei pesquisando e estudando sobre isso para entender essa diferença, o porquê disso e tudo mais. E eu sempre fui para um caminho muito de marcas dependentes, microbrands, marcas menores, porque eu descobri que existe um caminho que você consegue ser feliz sem gastar muito, Uhum. com muita opção legal, que não precisa ser cópia, não precisa ser um relógio barato de AliExpress, que pode ser um relógio com marca, com uma boa construção, com um bom conceito. E com conceito de design especial É, ali, né. e comecei a estudar para entender, inclusive, o porquê que esses relógios custavam, alguns relógios custavam tanto a mais do que outros. Aí você começa a entender toda a arte por detrás disso, né? Uhum. Que não é só o ver as horas, mas é o objeto em si e a construção. Porque você imagina um relógio, você pega um relógio, ele é um objeto 100% mecânico, em que você tem engrenagens para muitas coisas. Agora você imagina que você tem um sistema onde você tem um calendário perpétuo que calcula anos bissextos, pula os meses com 31, 30 É um dias, quebra-cabeça certinho e mecânico tudo mais, incrível. só que feito com engrenagens. É. O tanto de engrenagens que você precisa, o tanto que teve que ser estudado uma engenharia para se fazer isso, e que isso era feito há 100 anos atrás, cento e É muito cinquenta anos incrível. atrás, onde não existia nem um AutoCAD para desenhar É. os projetos, você tinha que fazer na mão, entendeu? Com artesãos, sem ferramentas apropriadas, então, quando você começa a embarcar nesse universo, você começa a entender o quão interessante você conhecer, e aí você começa a valorizar e a entender e a respeitar essas diferenças de preço. E observar também que tem algumas que só tem um preço mais alto, muitas vezes empurrado Pelo pelo hype. hype, pela marca, pelo branding, que quando você começa a estudar e entender mais, você sabe que aquela, inclusive, nem entrega tanto quanto outras que às vezes custam menos. Sim.
E então foi o início, cara. E nesse início eu era tímido, eu sou ainda, né? Mas eu era mais ainda, e eu só escrevia, escrevi foto. Depois eu fui fazendo um vídeo mostrando uma coisa ou outra com as mãos, assim, mas sem aparecer. Mas aí o canal começou a deslanchar quando eu comecei a aparecer, porque as pessoas, elas não se conectam com nomes ou com marcas, elas se conectam com pessoas. Isso é muito E verdade. aí, na hora que eu comecei a botar a cara, eles falaram, então esse é o Flávio, então ele existe, então é isso. É, que o canal começou a ir numa crescente. E essa coisa da conexão de pessoas, cara, eu acho genial isso, é muito real. Ninguém se conecta com nada. Eu falo muito uma frase, cara, pessoas fazem negócios com Com pessoas, pessoas. inclusive. É isso. Tanto faz se hoje o cara tá, sei lá, na Unilever, na Procter Gamble, em qualquer coisa gigante. Se esse cara não for legal, o cara não vai fazer bons negócios. Não tem Exato. jeito. Exato. E aí a minha pergunta é o seguinte, voltando um pouquinho para a indústria de eventos, hoje eu começo a ver, assim, não sei se é porque eu tô entrando esse hobby agora, mas hoje eu começo a ver um surgimento de comunidades, assim, muito fortes, muito ativas no universo da relojoaria e muitos eventos acontecendo em torno disso, né, cara? Não só de lançamentos, mas de onde essa galera se encontra, né? Onde eles Sim. vivem, o que eles comem, onde eles vão. Tem. Eu participei, eu fui até convidado para participar de um evento em Recife, Olha que legal. Nordeste Watch Meeting, que eu pensei que ia ter 15, 20 pessoas, tinha mais de 50 pessoas no Caramba. evento. E aí, Só de só de aficionados. aficionados, legal porque assim, eu descobri que eles se reúnem mensalmente em alguns locais e tal. Tem lá, tem no interior. Em São Paulo, por incrível que pareça, não tem ainda encontros nesse sentido. Acho que muito por uma questão de segurança também É, e tudo também. mais. Eu sei que está sendo criado um espaço do entusiasta, onde vão acontecer alguns eventos aqui, que vai ficar pronto no final do ano, Uhum. onde também vai ter alguns relógios diferentes para compra, vai ajudar a impulsionar a comunidade. E tem os eventos, né? Esse ano a gente vai ter a segunda edição do Brasil Watch Show, então agora num tamanho maior e tudo mais. E o Mauro da Watch Time, que é uma das maiores assistências técnicas de Eu ia relógio, perguntar isso, acho que eu vi um stories dele vai, comentando do vai lugar, ter vai um ser num hotel, evento. né? Vai ser no mesmo lugar do Brasil Watch Show, Tá. inclusive. Vai ser, só que o dele vai ser, um vai ser em agosto, outro vai ser em setembro, né? Caramba, Só que o coisa do dele vai ser outro. um pouquinho mais focado em alta relojoaria. Ah, entendi. Então, tá começando a ter os eventos, porque lá fora é uma prática mais comum, já tem os eventos. Tem um que chama Wind Up Fair, nos Estados Uhum. Unidos, que ele acontece, são 4 edições no ano, então é Chicago, Nova York, São Francisco, e eu não lembro onde é a quarta edição agora, acho que era Dallas, se não me engano. E é um evento muito focado, inclusive, em microbrands, onde você tem a chance de conversar com os criadores das marcas. Teve um agora recentemente, o de Chicago, na semana passada, e aí você tem lá 50, 60 marcas, as pessoas compram os ingressos, 3 dias de feira, se jogam, compram um monte de relógio. Um amigo meu estava lá, comprou 8. Então você tem essa possibilidade de ter esse contato mais próximo com as marcas. Que esse é um problema grande que a Caramba, gente tem pera aí, aqui, né? volta um pouquinho. Seu amigo foi lá e já trouxe 8 relógios na tacada, assim. 8 relógios. Ele contou que alguns eram de 50 a 60 dólares, mas o resto já era um pouco mais alto. É, mas ainda assim volta com a mochila cheia, né, cara? Volta. É que o problema é que você tá lá, você tá num evento desse, você tem preços diferentes, você tem edições É, especiais. A Brew, por exemplo, que é uma marca muito legal, que é inspirada em máquinas de café expresso da década de 70. você me mandou essa marca, Isso é cara. muito É legal. muito Eles legal. fizeram uma edição especial só pro evento, 150 unidades da edição Chicago. Uma Caramba, cor que animal. específica, marcada ali, numerado, só pro evento. Esgotou no primeiro dia do É, evento. claro. Entendeu? Então você tem essa criação também do hype ali, da urgência, né? Isso é muito interessante, né, cara? Por exemplo, vamos lá, o cara, seu amigo foi, ele tava lá no evento, na emoção, ele compra oito relógios de preços variados, tudo bem, mas o preço é o que menos importa nessa história, porque o preço depende do bolso de cada um. De repente, o cara vai comprar 8 Depende do bolso de cada um, Patex. mas é que no caso, como esse é um evento muito focado em microbrands, você já tem uma certa segurança de Ah, que o tem um preço, range. o, É, o, o range de microbrands geralmente vai ali entre 250 até 750 dólares. sim, sim. Então é o que você compra em qualquer um dos stands no evento desse, você consegue comprar algo legal. Mas isso é muito legal, porque se a gente pensar hoje no mercado brasileiro, a gente tem um surgimento de algumas microbrands com designs muito legais, muito relevantes, muito especiais, Sim, inclusive, design brasileiro, cara, em qualquer âmbito, né? muito Eu que bom, sou arquiteto, assim, cara, da arquitetura, ao design moveleiro, qualquer coisa é muito bom muito e bom. muito referência. E a gente trazendo isso para o universo da relojoaria, cara, um evento realmente é o que também proporciona o fato do cara fazer ali uma venda que, cara, é uma alavancagem imediata para a empresa dele, E né? você pega a pessoa no momento ali da emoção, né? Eu É, lembro que eu participei da primeira edição do Hot Show que teve no ano passado.
Cara, você tá num ambiente onde só tem os fanáticos por relógio, você tem várias marcas expostas, você tem promoções ali pro evento, você tem lançamentos. Esse ano, tem marca que esse ano tá segurando o lançamento para soltar no evento, Caramba. né? Então, assim, E aí, sabe que vai vender. hã? Sabe que vai vender. Sabe que vai vender. E então, o pessoal já vai nessa pegada de que o pessoal começa a chegar perto do evento, a galera já opa, tira o pé do acelerador, as vendas Uhum. dão aquela desacelerada, porque sabe que lá vai ter coisa legal para comprar. Sim. Então, isso acontece também. Puta, que legal. A gente fala muito isso, principalmente com os nossos clientes na Movement, assim, que, cara, o ano passado mesmo, né, que foi como a Luminox entrou na nossa Sim. vida com o Dani, com o Leandro. O Dani que vai vir aqui, inclusive, gravar com a É. gente. Que foi lá no evento de golfe, Foi no né? evento do Golfe. É. E aí, na conversa com o Dani e com o Lê, na época eles estavam juntos ainda, como sócios, né? E aí eles falaram, acho que a gente vai entrar, a gente vai patrocinar o evento, mas com posicionamento a gente não vai montar a loja. Eu falei, cara, não. Falei, não, vocês precisam montar a loja, vocês precisam me vender a loja aqui. E venderam, em um dia de evento, venderam 8 relógios, assim, cara. E levando em conta que são relógios que partem dos R$ 3.000, É, R$ 2.500. exatamente, exatamente. Né? E eles venderam 8 ali em um dia de evento. Então, isso tem o presencial, cara, ele tá ali. Eu acredito muito nessa E, indústria, e o sabe, relógio cara? você precisa ver. Precisa Você precisa ver, colocar né? no braço, você precisa tocar. Dá para comprar online? Às vezes dá para comprar online, mas se você tem a chance de ver, aí você pega naquele emocional, né? Você fala, Ah, pô, pô, foi tão depois você botou bom. pra tirar? É. É, Aí você esse fala, é o não vou tirar problema. agora, né? Aí, Cara, é muito legal. Quando eu tava vindo pra gente gravar aqui também, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou colocar aqui e tal? Eu falei, pô, vou colocar o que a gente tem em comum, né, cara? Que é isso que você falou um pouco, né? De o que pega cada um, o que cada pessoa gosta e tal. exato, E aí, exato. coisas sei lá, eu prezo muito no meu dia a dia, são um negócio que eu não vou ficar preocupado, cara. Se, bateu, isso, aquilo, cara, a coisa mais comum. Eu brincava isso, cara, que eu não tava mais na produção, assim, dos eventos, eu parecia um magneto. Onde eu passava, uma grade vinha parar na minha mão, assim, pra eu carregar ela pra lá e pra cá. Hoje isso ainda acontece bastante, inclusive. Então eu não posso estar com um negócio assim que é muito de cristal, sabe? Sim, sim. É, E tem que ser um negócio que, cara, que resiste, que que vai aguenta. resistir. Porque Essa é a realidade. tem um pouco disso, principalmente quem trabalha muito em ambiente mais externo, ambiente que tem, que nem você falou do evento, que você está ali se movimentando e com objetos perto o tempo todo, e que pode acontecer acidentes e tudo mais, Uhum. tem essa preocupação. Porque tem dois pontos, na verdade. Um, quando a pessoa não conhece muito de relógio, ela acha que todo relógio é caro. Né? Então ela fala, puta, relógio é caro. Porque você pensa em relógio, a pessoa pensa em Cássio, e aí vai para um relógio mais barato, mas que às vezes é um pouquinho mais delicado, ou exatos G-Shock que aguenta pancada, mas com limitações. Ou pensa, por exemplo, no Rolex, no Omega, que aí Sim. o Cartier, que aí você já vai para os 50 mil para cima. É, Só que existe um mundo, um universo nesse meio não, termo. Então totalmente. tem esse primeiro mito. O segundo mito é, que na verdade não é um mito, era uma deficiência até da indústria, que agora vem sendo melhorado, que é a questão da resistência mesmo de materiais para relógios, né? Então o pessoal falou, putz, sei lá, eu não vou usar relógio durante um evento ali, porque putz, se eu batesse, esbarrava, riscava, quebrava, não sei o quê. Então o pessoal usava G-Shock, por exemplo, usam bastante, né? Mas aí você tem uma leva de relógios vindo hoje em materiais trabalhados para ter um momento de resistência, né? Uhum. Todos com cristal safira, que já resiste a risco, resiste a pancada, é muita coisa. Carbono, por exemplo, que não risca, é um material que fica super leve. Titânio, que é um material resistente. Titânio com tratamento anti-risco, e também passa a ser um relógio Sim. leve. Tem os relógios próprios da Luminox, por exemplo. A Luminox tem um que chama Mil Spec, que é aquele que eu passei por cima com um carro blindado de 2,5 toneladas. Passei 2 vezes e o relógio nem se abalou, é um relógio de carbono, Cara, que com cristal incrível isso. safira. Joguei ele do drone tudo no mesmo dia. Joguei ele do drone de 30 metros, cozinhei ele na chaleira, cozinhei ele na panela e dei choque térmico colocando no pote com gelo. Joguei ele em cima das pedras. O que mais que eu fiz? Mais algumas coisinhas. Cara, isso é muito E não interessante, aconteceu né? nada com ele. Não, e a gente fala de preço e valor e tal, não sei o que. Cara, tenta pegar o seu celular e fazer qualquer uma dessas coisas, ver o que acontece com ele. Não, e tenta E ele pegar. é mais caro do que esse É. milispec aí que E, vai e durar tenta, não, e tenta gerações. pegar outros relógios, inclusive, e fazer a mesma coisa, que Ah, você não vai ver que passa. eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa que jogou, acho que 5 G-Shocks do segundo andar, assim, para mostrar. Teve dois que quebraram. É mesmo, olha só, Quebraram. cara. Tá? Mas você sabe que no universo da produção de eventos, cara, eu reparo muito isso, tem uma legião de fãs de G-Shock, principalmente produtor de infra.
Produtor de infra, cara, você olha no pulso do cara, se o cara, hoje em dia, né, cara, muita gente não usa relógio e tal, mas você olha no pulso do cara, geralmente é um G-Shock. Preço acessível, resistente, aguenta pro É, dia a e aí acho dia, que tem um lifestyle, assim, tem um também, lifestyle. É, de aventura, tem. do Mas outdoor eu e até tal. trouxe com você ver, porque a gente fala muito do lifestyle. Tem relógios que estão vindo agora, marcas que estão vindo que trazem uma pegada diferente também com resistência, né? Puta, Então, que por legal. exemplo, aí depois se quiser mostrar na câmera assim, Vou só para mostrar, cara, que bonito, hein? o Galera, dá um zoom aqui nesse. Qual que é essa marca aqui, Flavião? essa daí é a RZE, que é uma marca de ZE. Singapura, criada em 2017, se eu não me equivoco. E Linda, ele é hein? um relógio que ele parece resistente, não só parece, mas ele é resistente. Ele tem a pulseira NATO, né, que é essa pulseira mais leve, Sim. confortável. Esse relógio pesa 50 gramas. Posso pôr? Pode à vontade. Ele é feito de titânio, esse relógio. E ele é um titânio que ele ainda recebe uma camada, um banho químico que aumenta a resistência dele para 8 vezes mais do que a resistência do aço dos relógios normais. Então, para você riscar esse relógio, você tem que fazer algo muito, mas muito pesado. Ou dá pra Esse carregar cara grade aguenta. com ele. Dá para carregar grade com ele, dá para bater na grade com ele sem querer, esbarrar, que não vai danificar. Cara, ele tem uma pegada muito vintage, assim, Tem né, vintage, cara? meio Muito, esportivo, meio. muito legal. É. Leve. Você viu, você nem sente. Você pode passar o dia Não, trabalhando ali no evento com ele e tal, que você não vai tranquilamente. sentir. Preciso, quartzo, né? Então ele é super Uhum. preciso. Essa marca, inclusive, ela começa a vender no Brasil a partir do mês que vem. Puta, que animal. Aí, é assim, e eu entendo e respeito a história da Casio, do G-Shock e tudo mais, só que é o que eu falei, você pode comprar marca e tá tudo certo em comprar marca, mas você também pode comprar especificações também. Porque se você for comprar um G-Shock de titânio com cristal safira, você não paga menos que 12 mil. É, porque esse é um lance É, também, né? Que você esse começa relógio, ele, a ele, ver a especificidade e vai ficando cada vez mais ele caro. sai por menos de 3 mil reais. É, incrível. É. Tem para quem gosta de uma coisa mais sofisticada, esse aqui acaba sendo um sucesso, eu acho que foi um dos relógios da Luminox que mais hypou nos últimos meses. Todo mundo pergunta dele, gosta, porque geralmente quando a gente pensa em Luminox, a gente lembra dos relógios militares, parrudos e tal. Sim. Esse tem uma cara diferente, né? Esse é um da série do Bear Grylls, da Esse é Luminox. lindo também, Ele tem um cara. mostrador inspirado nesse que você está usando no seu, no Atacama, Aham. que é texturizado. O que eu É, acho mais legal dessa série do Burgers, posso mostrar essa parte de claro, trás claro. aqui? É essa mensagem Never aqui. give up. Cara, essa é a mensagem número um do produtor de eventos, cara. Nunca desista. Precisa, né? Nunca desista, cara. Assim, vai dar certo. É. Claro, você E. planejou direito, né? Hã? Se você planejou direito. É. Esse relógio, por exemplo, é bonito, fica diferente, fica estiloso. O material dele é leve porque ele usa o alumínio aeroespacial, que é o mesmo alumínio usado no iPhone 17 Pro. Caramba, E é cheio de estilo. E é um relógio que, assim, bem você bonito. pode bater, ele tem cristal safira, ele aguenta porrada, não vai riscar tão fácil, né? Uhum. E o Luminox tem esse fator que, cara, que aqui tá super claro, né, e tudo mais, que ele não desliga, né? É. Ele tá sempre aceso, assim, isso é Sempre aceso. muito A legal. iluminação dele, qualquer lugar que você tiver. Para quem não sabe, geralmente os relógios normais precisa estar exposto à luz por um tempo, ele absorve essa carga e aí você consegue enxergar no escuro por um determinado tempo e vai perdendo potência. O Luminox ele utiliza o tritium, que é como se fosse um gás, né? Uhum. E ele fica dentro de tubinhos e aí esses tubinhos iluminam por mais de 20 anos Não, seguidos. mas ilumina muito, cara. O meu, se eu Muito. deixo ele na cabeceira da cama, Ah, ele assim, serve de relógio de é. cabeceira. Eu faço isso também. Esse aqui é legal porque o dono dessa marca, o criador dessa marca, ele é ciclista e ele usa a bike no dia a dia para transporte também. E provavelmente já tomou os rolas, né? E ele queria um relógio que fosse resistente, que fosse bom, que fosse prático, que você consegue usar no dia a dia sem esquentar a cabeça se vai quebrar, se vai molhar, se vai acontecer alguma coisa. Relógio que resiste a mergulhos rasos, tem uma vedação de altíssimo nível, 200 metros de resistência, a água. Bom. A coroa, se você reparar, detalhes, né? Mas a coroa ela é na posição das 4 horas, porque quando você dobra o pulso, não fica incomodando aqui, Ah, isso é então ela fica super mais para importante pra quem baixo. pedala, né, cara? Entendeu? Senão Então incomoda mesmo, cara. você vê que ele tem um tamanho mais compacto, justamente para você nem perceber tanto ele no punho. Sim. Cara, ele é engraçado. Qual que é o tamanho dele? 36. 36. Cara, não tenho nada 36, por exemplo, mas ele Mas ele veste bem, veste né? bem, cara. Vai Não é, super não é bem. pequeno. Não, não.
Investe super bem pro tamanho dele. Leitura boa, você tá aqui na bike, É. muito legal. Então, assim, é outra opção, por exemplo, para quem trabalha no dia a dia, tá ali no batente ali, risco, medo de riscar, de bater e tal. E para quem tá ali nesse momento, mas quer uma coisinha mais elegante também, daquela mesma marca da outra que eu mostrei, da RZE, eles têm esse daí que é o carro-chefe deles. Esse aqui é lindo, hein, cara? Cara, deixa eu E falar, muito versátil também, né? esse relógio, Vou ele mostrar pra é, galera ali também. é RZ, RZ. RZ. Esse daí é o que o pessoal chama de GADA. GADA é a sigla para Go Anywhere, Do Anything, que é para você pode ir em qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Ele serve para você usar com uma camisa social, serve para você usar de bermuda, serve para você usar no trabalho, serve até para usar na academia, se quiser. E no caso desse, ele tem o DNA da RZE, né, que é titânio. Você vê que ele é super Uhum. leve. Super leve, cara. Super leve. Ele não risca também tão fácil, porque ele também tem o tratamento químico ali no titânio. Ele é um relógio automático, de alta qualidade. Ele tem um trabalho artesanal feito no mostrador, que mantém e aumenta a durabilidade do mostrador. Não é um mostrador que é pintado. Ele é usado pó de vidro na cor que você quer e ele é temperado ali, ele é colocado sob temperatura em cima do metal e ele gera essa sensação de profundidade e uma cor que dura mais tempo. Que incrível, cara. Que incrível, lindíssimo. Isso, eu acho que essa versatilidade, assim, de você ter uma coisa que você pode usar em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer ambiente, isso é muito Exatamente. importante. E é muito legal também, voltando de novo aqui, né, na indústria de eventos, porque, cara, às vezes você tá ali carregando uma grade, resolvendo um problema no acesso do evento, e Exatamente. minutos depois está numa reunião com o CEO do seu patrocinador master para discutir algum ponto, alguma coisa. E também é legal você não estar ali numa posição sei lá, né, que tá tão destoando do ambiente que você tá, cara. Então, um coringa é sempre bom. É sempre bom e é legal porque que eu defendo muito as microbrands também. São relógios diferentes que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não viram. E Sim. isso gera muita conversa. Ah, isso é verdade, Principalmente com cara. quem gosta de relógio, fala, pô, que legal, que relógio que é esse? Que diferente, né? É, Que marca que é? Pô, tal, entendeu? É diferente. Porque, é o que eu falei, as pessoas, quando não conhecem, não estão muito envolvidas ali, elas têm um conhecimento mais limitado em relação às marcas, né? total. Não, e tem um negócio também o que eu noto é, para quem gosta da história, do hobby, fica sempre num almejar uma coisa que às vezes não faz o menor sentido para aquela pessoa, que é meio que só tá comprando aquela ideia que ela fica ouvindo repetidamente, dessas marcas da alta relojaria e tal, ou é um negócio que meio afasta totalmente a galera que fala, ah, que bobagem, isso aí, que às vezes a pessoa fala, meu, por que que um dia na minha vida eu vou comprar um negócio desse? E aí É, você fala, não, pô, um desse aqui que a gente acabou de mostrar faz total sentido pro total cara que tá sentido. com G-Shock ali. Exatamente, exatamente. O cara que tá com G-Shock, inclusive, geralmente já gosta de relógio, já tem um pé em É, gostar de é, relógio. Isso eu acho muito legal, né? Que senão, às vezes, ele estaria com o Apple Watch, por exemplo, sim. né? Então já tem um pezinho ali em gostar de relógio. E aí é mais a questão do mito, né? Que é aquilo que a gente falou também, né? Tem para todos os bolsos, todos os gostos, né? Então, e quem tá de fora não entende, e não É. vai entender, né? Isso não só com relógio, mas com qualquer hobby, com carro é a mesma coisa, com tudo, né? Quem geralmente não tá dentro da comunidade, não pesquisa um pouco, não curte aquilo, fala, mas pra quê? Vê a hora no No celular, celular, é. entendeu? E se Não, fosse, e tudo bem, né, cara? E tudo é, bem. e se Ne- fosse assim, outras indústrias morreriam, por exemplo, a própria indústria, por exemplo, de canetas artesanais, que Uhum. é uma coisa que está começando a voltar com mais força agora, são as canetas artesanais também. Olha só, não vou nem falar disso. Esse hobby nem entrou na minha vida, não, cara. Cara, depois a gente passar Eu os não links tô agora para ela começar a entrar. preocupado. Precisa assinar os contratos, pá, É... né? Apesar de ser DocuSign hoje em dia para tudo, né? Não, mas aí a gente pode encontrar uma caneta dessa aqui pra patrocinar o nosso Aí, Backstage ó. Pass, aí a coisa muda de figura, cara. Aí pode Entendeu? ser. Então tem isso também, porque você fala, pô, a caneta, sei lá, uma Bic faz a função. Mas Claro. no final, tudo você tem, você consegue fazer uma função básica. Eu brinco que assim, o pessoal que fala às vezes, mas relógio, vê a hora no celular, ou sei lá, carro serve para ir do ponto A ao ponto B. Não, legal, mas aquele restaurante chique que você foi comer, é para quê? Porque se for para se alimentar por si só, você comer um arroz e um frango, por exemplo, cumpre a mesma função que é a de alimentar a pessoa. É, Você com não precisaria certeza. gastar R$ 250 num restaurante para almoçar, por exemplo, ou para Sim, jantar. sim, com certeza. Então, assim, no final, tudo, né, É. tem as possibilidades ali.
E aí esse mercado de caneta tá voltando também, que é um mercado muito mecânico, muito similar ao de relógio, inclusive. É, mas eu acho que, cara, como todo hobby, assim, a gente sempre vai ter gente que vai, puta, se empolgar muito com aquilo, como Até pessoas que vão ter outros hobbies, vão falar, puta, meu, não, isso não é pra mim e no, tal. no de relógio acontece muito, e acontece muito aquela euforia inicial do cara comprar muita coisa e sai comprando É, de tudo, também. e depois ele começa a ter que desapegar e percebe que perdeu dinheiro pra caramba, né? Porque ele fala, puta, é legal, mas pô, não devia ter comprado, comprei na emoção. Ou então, eu brinco que até a gente, no papel, às vezes, de criador de conteúdo, né? Que eu prefiro, inclusive, criador de conteúdo que influência, porque eu gosto de criar o conteúdo, mas não necessariamente influenciar pessoas, acho que as pessoas têm que ter a informação e tomar a decisão Cara, isso é uma elas, né? ótima leitura, assim, da É, diferença de uma coisa pra outra. porque eu não, porque primeiro que é uma escolha muito pessoal, né? Uhum. E aí as pessoas às vezes se empolgam e falam, pô, mas aquele cara tá falando daquele relógio ali e tal, não sei o que, eu comprei, mas... e tem muita gente, por exemplo, o que acontece? Quando eu comecei a fazer conteúdo de relógio, existiam 4 pessoas que falavam de relógio só. Caramba. 4. Hoje, me adicionam, pelo menos umas 4 por semana eu vejo que me adicionam que estão criando canal para falar de relógio. E aí vão te adicionando e vão te usando ali como referência e tudo mais. Hoje tem mais de 200 criadores de conteúdo de relojoaria, Sim. mas muitos acabaram entrando porque, eu vou ganhar relógio, vou ganhar um monte de relógio, vou ficar famoso. Só que aí você entra numa linha de saturação onde todos falam a mesma coisa, os mesmos relógios, os mesmos tipos de vídeo Sim. e todos fazem cupom das mesmas lojas. Eu, por exemplo, eu não faço cupom, né? Não fico cuponando e tal, porque eu acho que às vezes isso acaba entrando muito naquela questão do tô indicando porque é bom, eu tô É indicando porque porque tem eu uma vou ter algum vantagem. benefício, vou ter uma comissão, vou ter alguma coisa, né? Uhum. Eu tenho lojas parceiras, mas eu trabalho num formato 100% livre, onde eu escolho o material que eu quero trabalhar e eu falo mal se tiver que falar mal. E que eu brinco que assim, eu falo, falar mal não é falar mal, é falar o que eu não gostei, Cara, mas esse é o entendeu? criador de conteúdo que tem mais, não só responsabilidade, tá me fugindo a Autenticidade palavra também. autenticidade, É, cara. Que as pessoas mais são relatable, né? Que você é. fala, puta, eu confio no que esse cara tá falando. Eu falo, pessoal, eu trago, por exemplo, eu trago cupom quando é um cupom que vale a pena Sim. para quem está me seguindo. Por exemplo, eu fiz uma vez eu recebi um relógio, e aí eu deixo claro também quando eu recebo o relógio e tudo mais, eu recebi um relógio de uma marca japonesa. E aí, eu tinha cupom, e eu falei pra galera, e eu vou trazer esse cupom pra vocês, porque dá 20% de desconto pra quem É for comprar esse bastante relógio lá coisa. no site. É, Porra, cara, é 20%, é não é porque eu muita vou. E eu nem diferença. tinha comissão. Mas tá falando bem porque ganhou. Cara, não, eu ganhei porque eu fui atrás da marca, inclusive falei que eu achei muito legal o relógio, e eu não peço relógio pras marcas. O que eu peço, às vezes, é um desconto pra comprar, porque também haja bolso pra comprar tudo que a gente quer. É. E algumas falam, não, peraí, vem cá e pode ficar com o relógio, e elas nem pedem, muitas vezes, elas nem pedem compromisso de você fazer conteúdo nem nada. Mas tem muita gente que faz muita cuponagem, só cuponagem das mesmas marcas, dos mesmos produtos, e usa muito aquele superlativo em que todo relógio é incrível, maravilhoso, sensacional. Você olha assim e fala, cara, é um relógio legal, é um relógio bem construído, mas é um relógio Normal. normal, Sim. entendeu? Então, assim, sensacional é você pegar um Sky Dweller da Rolex com toda aquela complicação, design, o tipo de aço que eles usam, aí é sensacional, entendeu? Então, assim, existem relógios muito bem feitos e aí tem que ser falado e tudo mais, mas não quer dizer que aquele relógio é incrível, maravilhoso e tal. E eu tento analisar os relógios, inclusive, dentro do contexto do que é o preço deles. Então, assim, esse relógio entrega muito ou entrega pouco? Vamos lá, ele custa quanto? R$ 1.500? Dentro desse contexto de 1.500, o que ele está entregando é É, e bom com ou é quem que ruim? ele tá concorrendo É. também, né, cara? E assim, quem sou eu? Não sou engenheiro de produto nem nada para falar esse produto é uma merda, é bom, é ruim. Não, o Uhum. que eu pontuo geralmente são as coisas que eu não gosto e deixo claro que eu não gosto disso por conta disso, disso, daquilo. É, e aí, então, assim, tem quem goste e tem quem não goste, né? E algumas marcas, obviamente, não Não, gostam, né? totalmente. Com o tempo a gente cria algumas inimizades aí no meio do caminho por conta de não gostarem, de ouvir feedback, enquanto tem outras marcas, e olha que interessante, aí falando até de uma marca nacional, a própria Tecnos, né? Marca antiga, mais de 100 anos de história e tal. Ela vinha num caminho que ela fazia uns produtos de varejo, preço acessível, qualidade até um pouco questionável e design questionável. Ela viu que esse mercado estava voltando e começou a investir Se mais e reinventando se ali, reinventando. melhorando os Mandou um produto produtos. para vários influencers, teve muita crítica por conta de alguns detalhes do produto. E olha que interessante, eles anotaram todas as críticas e na segunda versão que eles lançaram, todas elas estavam melhoradas e Olha aplicadas. que legal, cara. E aí, antes de lançar um outro produto, eles reuniram todos os criadores de conteúdo da relojoaria num almoço, apresentaram uma prévia do que seria o produto, mandaram um formulário e falaram, anonimamente, falaram, preencham, digam o que vocês acharam, o que pode melhorar, o que vocês acharam das cores, quais vocês gostaram, quais não gostaram, pediram todas as informações,
E aí, no final, eles falaram, ó, isso 5 meses antes de lançar o produto, mais ou menos. E aí pegaram isso, baseado nisso, fizeram o lançamento do produto. Estão fazendo uma versão especial baseada na conversa que aconteceu por sugestão da galera nesse dia no almoço. Cara, isso é muito genial, né? Porque isso é de fato ouvir a comunidade que consome aquilo, que fala Exato. sobre E que vai aquilo. influenciar as pessoas É, sobre aquilo claro, também, né? claro. Então, e que tá vivendo naquele meio ali no dia a dia, Não, né? e é um research and development, é um R&D para a empresa gratuito também, né? Porque senão ele teria que contratar o quê? Centenas de É, designers de produto para ficar avaliando entrevistar centenas de aquilo, pessoas e fazer focus group e tudo pega os mais, 10, 15 pessoas mais ou menos que é o que eles fizeram, que estão nesse meio no dia a que dia, que entendem. entendem, que estão em contato com as pessoas, que ouviram os Uhum. feedbacks de todo mundo e pergunta: o que que vocês acham disso? E, e anota tudo e faz. Total, E total. fizeram, então Muito continuam legal. fazendo. E, cara, sensacional isso, Cara, né? o que que você vê hoje do futuro desse mercado das microbrands brasileiras? Só para a gente dar uma envelopada aqui um pouco na nossa Sim, conversa, o que que futuro, você vê desse futuro e como que elas podem se conectar um pouco mais com o brasileiro? Porque, cara, é engraçado, assim, eu me interesso, por exemplo, eu sigo você, eu aprendo muito com o seu conteúdo, né, e tudo mais. E aí eu entendo, né, eu consumo um pouco sobre o universo das microbrands, tem coisas que são muito interessantes, assim, mas eu converso com muita gente que, tipo, cara, sei lá, o cara não tinha relógio nenhum, sempre usou o celular. E aí eu tenho um amigo que é esse caso, cara, e o cara meteu um Rolex no pulso e fala, cara, assim, tudo bem, você faz o que você quiser, cara. Você sim, tá livre, sim, faça o que você quiser, mas, pô, tem uma jornada assim tão legal, tão tem, sim. interessante. E essas microbrands, eu acho que elas perdem, cara, de não estar se conectando, sabe? Cara, só um adendo sobre o Rolex é interessante, porque eu converso muito com o pessoal de algumas lojas do mercado secundário de Uhum. second hand, que eles chamam, né, que são os relógios Isso usados, é uma indústria gigante. gigante, muito aquecida, 90% das vendas são de Rolex, quase todas para quem não gosta de relógio ou não Uhum. entende de relógio. Uhum. O cara que compra o Rolex e, obviamente, os colecionadores compram, mas aí compram com outra visão, entendendo, sabendo o que é e valorizando cada detalhe. Mas muita gente compra pelo peso da marca para poder dizer, olha aqui, eu tenho um Rolex. Sim. Entendeu? Então isso acontece gigantescamente. Em relação aos microbrands é interessante porque a gente tem um cenário em que se eu voltar 2 anos atrás eu tinha 3 marcas aqui no Brasil. A Terra Nova começando, a Acto também ali no seu começo, eu tinha a Ru, que na verdade existia desde 2017, mas ela foi criada por um brasileiro, mas ela não era brasileira. Agora ela Hum. está mais forte aqui no Brasil. Hoje, quando a gente olha, se não me engano, estamos em 16 marcas, mais ou menos, no Nossa, Brasil. cara, é o início do início do início do início do É, mercado, né, 16 cara? marcas. Só que assim, algumas talvez venham a morrer no meio do caminho. Ah. Por quê? Qual a dificuldade? É o que eu falo, existe uma apresentação que eu fiz que fala sobre o lifetime de uma microbrand, os desafios e todo o processo. As fases de validação inicial, elas ainda são passíveis de serem superadas. Mas o que que mata uma microbrand, geralmente, quando ela está começando? O seu segundo modelo em diante, se é que vai ter em diante depois. Porque muitas vezes o hype da primeira não quer dizer que vai se sustentar para o segundo relógio, Sim. que é onde ela vai ter que provar consistência, linearidade, qualidade, inovação, diferenciação. Porque fazer relógio é fácil. Você fala para mim, eu quero fazer 50 relógios aqui da minha marca, movimento suíço, assim, assim, assim. É só um Te passo, assembling é de só assembly, te produtos, né, passo o preço, cara? estampa o seu logo, põe o detalhe na coroa, caixa na caixa atrás e tal. Cara, e dou o preço. É fácil fazer relógio. Hoje, ó, Uhum. como você faz? O difícil é construir marca. Sim. Isso é o difícil. Mas isso pra tudo, né, Para tudo. cara? Pra Isso eu tudo. dou o exemplo do relógio, mas isso para tudo. É. Você fazer é fácil, construir a marca, ser visto, ser notado. E aí, quando você fala de relógio, é um mercado onde a gente tem só de microbrands são mais de 600. Só de marcas tradicionais, microbrands, fashion watches e tudo mais, são mais de 2.500, 3.000 Uhum. marcas. Como você se destaca? Como você cria isso, entendeu? É, você tem uma alma, né, cara? Como você não cai naquela questão de homagem muito próxima ali, ou de cópia, ou de só estampar um logo. Então, assim, por exemplo, Terra Nova, quando começou numa zona muito segura, com um relógio do tipo Diver, uma caixa padrão, com um mostrador diferente ali estampado a marca. Ok, é um começo seguro, mas é um começo ao mesmo tempo arriscado de ser considerado, ah, não, é só mais um. Sim. Só que aí ela já começou, lançou Automobilista, que é diferente, lançou uma agora inspirada nas igrejas barrocas de Minas, que é muito legal. Já Puta, que viu esse? legal, né? Eu não Cara, vi. você precisa olhar, é muito legal. Você gosta de Vou olhar, arquitetura, vou essa olhar. parte é um desenho assim muito incrível. Então, assim, a marca tem que, a microbrand, ela tem que ter essa consistência
E tem que ter um pezinho na inovação, e inovação não quer dizer, isso é muito legal, entrevistando o cara da Brill, que é essa marca americana, os relógios dele tem quase tudo a mesma cara. Só que ele falou, eu não tenho que criar designs diferentes o tempo todo. Eu posso ter uma carta que ele deu até o termo na época que eu não lembro agora, tipo um wild card, que ele falou, mas eu tenho que ser consistente na criação da minha marca também, para que as pessoas de olhar de longe ali, não precisa nem ver o logo e saber que é um Sim. relógio meu. É isso, uma visão dele, obviamente, sempre aquele conceito, mas tem que ser consistente dentro do que você está criando. Então, primeiro que assim, eu apoio as microbrands nacionais, eu gravo quando os caras falam, pô, você poderia fazer um conteúdo, mostrar meu relógio, tá, apresentar pro pessoal. Eu apresento com o maior gosto, porque eu acho que a gente tem que ajudar o mercado nacional, que você, Claro, como empreendedor, sabe o claro, desafio cara. que é ser Nossa, empreendedor no Brasil, gigantesco. né? Aí, então, assim, eu faço a minha parte, eu ajudo. Agora, eles têm que fazer a deles de conseguir manter essa Sim. consistência e fazer essa entrega, né? Que Eu gosto aí dessa é o leitura desse cara da desafio. Brew, cara. A gente na Movement, a gente fala muito sobre isso com a equipe ali. E hoje a nosso time tem isso muito claro, que existe um standard, assim, né? A gente não entrega produto, a gente entrega serviço, mas tem que ter um padrão onde, cara, na Kings League as pessoas falam, não, puta, esse é o padrão, esse é o jeito Movement de trabalhar. E aí quando a gente vai para outro cliente, esse é o jeito Movement de Algo que te trabalhar. torne reconhecível, né? Que é ao Exatamente. ponto da pessoa chegar e falar, pô, isso aqui provavelmente foi feito pela Movement, porque eles fazem assim, assim, assim. Exatamente. Isso é o mais legal, cara. E a Abril, por exemplo, é o que eles conseguiram, o que eles alcançaram hoje, né? Puta, que legal. Então, depois você conhecia já essa marca? Cara, não, quando você me Não, mostrou, eu conheci, mas eu não conhecia assiste no antes. YouTube depois uma entrevista que eu fiz com ele, Vou cara. O procurar. papo é muito legal, porque ele é um cara que ele veio do design industrial e o pensamento dele foi: como que eu vou. Eu quero fazer uma marca de relógios, eu já tinha trabalhado nessa indústria, mas o que que eu posso fazer que seja diferente de tudo que já tem? Legal. Eu não quero lançar um diver, eu não quero Não. lançar um relógio assim, um Cara, partiu cronógrafo de e uma tal. inquietação. É uma inquietação. E aí ele gosta muito de café, e ele falou: vou fazer um design inspirado nos vintage, nas máquinas de café da década de 80 e 90. E foi a linha que ele decidiu seguir e foi. Puta, que animal. Flavião, a gente Isso aí. tá esticando aqui, a equipe já tá aqui no backstage olhando pra gente, meu puta papo. Se a gente for seguir falando aqui sobre relojaria, a gente vai Horas. até amanhã, horas, aí vamos trazer um uísque, aí vamos... E nem falamos de bike, hein? E nem falamos de bike, não, isso foi pro próximo episódio, a gente vai falar de bike, vamos falar de viagem, de muita coisa. Irmão, obrigado por ter Pô, vindo. obrigado pelo Sei que convite, seu cara. tempo é Sensacional. difícil de Pô, conseguir. pros amigos sempre, cara. A gente dá um jeito, E, pô. porra, brigadão, cara. Valeu, cara. Valeu. Obrigado pelo convite, meu. Valeu, gente. Mais um Backstage Pass. Até a próxima. Valeu.